E o Damião se tornará o principal suspeito de tirar a vida do José Venâncio e ainda por cima acabará ficando com a ex-mulher dele, a Eliana. O filho do José Inocêncio vai cair numa tocaia armada para o João Pedro. Um matador contratado vai atirar contra o carro do caçula e acabará atingindo o banco do passageiro, onde José Venâncio estará de carona com o irmão. A cena onde o carro do João Pedro é atingido não será mostrado o rosto do jagunço, e na ocasião, José Inocêncio estará desconfiado de que o infeliz possa ter se bandidado para o lado do Egídio. Afinal, essa tocaia vai ter sido encomendada por ele mesmo, pois o Egídio não vai gostar nada de ser afrontado pelo João Pedro, pois o rapaz vai colocar a Sandra para morar junto com ele dentro da casa da madrinha Morena. Mas não pense você que o motivo dele amigar com a moça é só paixão. Não. Sandra acabará ficando grávida do filho do José Inocêncio. E com essa relação, sem a aprovação dos dois coronéis, o rapaz decide levar a moça para morar com ele na fazenda que ficou como parte dele da herança. E Madrinha Morena e Diocleciano que a aceitem, pois o rapaz é o dono. Só que aí, nessa, o Egídio perde a paciência e manda os seus funcionários irem buscar a jovem de lá e proibir o namoro dela com o inimigo. João Pedro não vai gostar dessa atitude do Egídio e enfrenta os homens dele. Manda até gente na fazenda do coronel para enfrentar o ricaço e tomar a Sandra de volta. É claro que o João Pedro só consegue fazer toda essa rebelião porque o José Inocêncio não vai estar na área. O patriarca vai ter ido lá para o Rio de Janeiro para verificar a barriga da buba. Pois é, Eliana vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do José Inocêncio e dizer que a nora dele não tá grávida coisa nenhuma e que nem pode ficar também. José Inocêncio se decepciona e corre pegar a buba e o Zé Venâncio de surpresa lá no Rio. Enquanto ele faz essa viagem bate e volta, a fazenda dele fica a Deus dará. E aí dá no que dá, né? O João Pedro se estranha com o Egídio e ganha essa tocaia de brinde. E é aí que o matador contratado para executar essa armadilha pode ser o Damião. Ou seja, o escândalo armado, ou melhor, o fogo no parquinho colocado pela Eliana, vai ser o que vai dar início a essa tragédia na família Inocêncio. Eufórica por descobrir que a buba não espera o neto biológico do ex-sogro, a Eliana vai para Ilhéus marcar o território dela. Ela, a princípio, não vai ser muito bem recebida pelo ricaço, não, que já mostrou sua preferência declarada pela buba. Mas ela acaba ganhando a confiança dele no momento em que diz que tem o maior interesse do mundo em cuidar das terras, que vai receber na partilha dos bens com o filho dele. O interesse da Eliana em lidar com o Cacau vai chamar a atenção do fazendeiro, que vive reclamando que os filhos não dão valor à herança que receberam. E assim, a maligna vai ganhando a confiança e o apreço do José Inocêncio. Mas só que isso vai acabar rapidinho, no momento em que ela começa a dar as escapadinhas pela fazenda. A Eliana vai começar a sumir o dia todo, deixando José Inocêncio desconfiado sobre a conduta dela. E o que ela vai estar fazendo é se divertindo com o Damião. A atração entre ela e o jagunço vai ser imediata, desde a primeira vez que os dois se virem. O fogo da Eliana só o Damião vai conseguir apagar. Os dois viverão um romance às escondidas, o que vai fazer a Eliana prolongar a sua estadia lá em Ilhéus. Até esse momento, ela ainda vai estar guardando o segredo da buba consigo. Afinal, ela quer ter essa carta na manga para qualquer momento que possa precisar. E esse momento chega, e ele vai chegar exatamente quando ela for confrontada pelo José Inocêncio de estar pulando a cerca com o seu funcionário. Pois é, o patrãozão descobre a farra da mocinha e pelo apreço que tem pela Ritinha e pelo funcionário também,
ele dá uma bronca na Eliana, dizendo que não vai aturar o romance proibido dela com o jagunço. Isso vai deixar a Eliana bastante revoltada, que solta os cachorros para cima dele e fala muito mais do que devia, inclusive revelando o segredo muito secreto da Buba. Ao saber da verdade, o José Inocêncio fica surpreso e confuso ao mesmo tempo, pois o filho havia dito que os dois teriam uma criança, o neto que ele tanto quis. Eu não posso estar acreditando nisso. Jamais que um filho meu faria uma coisa dessa. E depois eu conheci aquela Buba pessoalmente. Eu boto a mão no fogo que ela é realmente a mãe do meu neto. A Eliana vai jogar uma sementinha da desconfiança no cabra. E ele, com a pulga atrás da orelha, decide ir até o Rio de Janeiro, mas de surpresa. E sem perder tempo, viu? Na mesma semana, o fazendeiro vai aterrissar no Rio. E por sorte, a Buba tem um aliado em Ilhéus, o José Augusto, que gosta muito da moça. E sabendo que o Zé Inocêncio foi para o Rio de surpresa, ele avisa a Buba antes que o pai foi para lá. Dessa forma, a mocinha se antecipa e fica preparada de barriga falsa com a teca escondida para alimentar a farsa de que está assim esperando o tal neto do coronel. E eles conseguem fazer o Zé Inocêncio cair nessa mentira mais uma vez feito um patinho. Quando ele chega lá com uma tromba enorme, na mesma hora que ele vê a Buba com a barriga de grávida, ele desmancha todo e fica encantado pela moça novamente. José Inocêncio vai estar maravilhado por ver a Norinha esperando seu primeiro neto e todos se desmanchando em elogios para a moça. O plano vai dar certo. O Zé Inocêncio vai embora acreditando que ela está mesmo à espera do seu neto e que Eliana, no fundo, só queria mesmo era destruir a nova família que o filho dele está construindo. Antes de ir embora, a sós com o filho, o Venâncio, o José Inocêncio se rasga de elogios para o rapaz. Ele chega até, minha gente, a chorar de emoção por tanta felicidade em ver o filho sendo o pai que ele tanto quis ver. O que vai gerar um peso enorme nas costas do Venâncio, né, coitado? Por estar enganando o veterano nessa mentira deslavada. Pois bem, o Inocêncio volta para Ilhéus e quando ele chega lá, ele fica sabendo dessa treta toda que o João Pedro arrumou. Ele come o toco do filho, do compadre, da Azinha, do Damião e de quem mais tiver participado disso, dizendo que não pode deixar um minuto sequer a fazenda que o negócio sai do eixo. Mas não foi mesmo? Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Venâncio ele vai estar ali preparando as malas para voltar para a fazenda do pai e se libertar dessa mentira, contar toda a verdade. Ele se despede da Buba e deixa combinado que depois de confessar tudo para o José Inocêncio, ele volta para buscar ela. A Buba vai ficar esperançosa, claro, mas o que ela não imagina é que essa viagem para o Venâncio vai ser um caminho sem volta. Enquanto isso, de volta à fazenda, o João Pedro, revoltado com a atitude do Egídio e querendo resgatar a Sandra a qualquer custo, insiste que quer enfrentar o coronel. Sabendo que a Sandra está lá em Ilhéus, ele vai para a cidade atrás da moça. E será nessa ida para lá que o teimoso encontra o José Venâncio recém-chegado pelas ruas, tentando um táxi para ir até a fazenda do pai. Imediatamente, o João Pedro muda seus planos. Ele chama o irmão e oferece uma carona no seu carro para levar ele até a casa do painho. Será nessa que, no meio do caminho, os dois caem na emboscada armada para o João Pedro. Durante o caminho de carro até a fazenda do Inocêncio, o João Pedro vai ficar curioso por querer saber por que o irmão foi para lá de surpresa. E então o José Venâncio vai contando. Ah, sabe, mano, eu vim conversar com o painho. Da última vez que eu vim, ficou uma pendência para resolver que a gente não conversou direito, sabe? Eu andei pensando muito e talvez eu queira mudar de vida. Eu tô achando que já dei volta demais
e de repente eu tô me sentindo meio perdido. João Pedro, confuso, pergunta: Mas se sente perdido de que jeito? Você não tem tudo lá na capital do mundo? Venâncio insiste: Ah, tenho, mas não tenho não, João. Não tenho nada. Lá a gente não vive, a gente vegeta. Ai, desculpa o desabafo, sabe? João Pedro ampara o irmão. Enquanto isso, o jagunço, contratado pelo Egídio, não vai ter o seu rosto visto. Será apenas mostrado o corpo do jagunço se preparando para cumprir as ordens do patrão num só tiro. Por isso, as suspeitas contra o Damião ficarão cada vez mais fortes para o público de casa. Enquanto isso, no carro, sem desconfiar de nada que está sendo colocado no seu destino, o Venâncio continua o desabafo com o irmão. Ah, mas sabe, vocês aqui vivem bem. Você que tá certo, meu irmão. Eu me lembro certinho do dia que a gente foi embora daqui pra estudar em Salvador. Você ficou pra trás naquele dia, justo naquele dia que tava começando a nossa vida de verdade e você não tava junto. Você não sente raiva disso não, João? O caçula responde: mas por causa de que eu ia ter raiva, Venâncio? Eu fiquei aqui mais painho e depois eu tive o melhor que vocês não tiveram. Venâncio concorda com o irmão. Talvez você tenha dito agora uma grande verdade, João. Eu tô querendo voltar pra cá. Tô querendo trazer a Buba comigo. João Pedro então abre um sorriso com a novidade. Ah, mas que conversa boa! Então tá querendo voltar pra cuidar das suas roças? Venâncio afirma que sim. É isso, João. Para cuidar das minhas roças, como é do gosto de painho. E da minha vida também. Assim que o Venâncio conclui a frase, ele e João Pedro serão surpreendidos por um estrondo muito alto. O carro do João vira alvo de uma grande tocaia montada para o filho do José Inocêncio. Imediatamente, o caçula para o veículo ao se dar conta de que o irmão está ferido. Ele, por sua vez, não vai sofrer um arranhão sequer. Mas, por outro lado, o José Venâncio terá perdido a vida. Desesperado, sem entender o que aconteceu, o João Pedro dirige com dificuldade até a fazenda que mora aos padrinhos. Ele estará sem coragem para contar para o pai o que aconteceu. O pobre coitado chega na fazenda e assim que desce do carro, ele desaba no chão chorando pela perda. O Deocleciano vê o afilhado aos prantos e não vai entender o que está acontecendo. Ele corre a acudir o João Pedro, que lamenta dizendo que pegaram ele na estrada. A Zinha também chega no momento e fica desesperada. Confusos, eles tentam fazer o João Pedro explicar o que aconteceu, mas o rapaz desesperado não consegue falar uma frase inteira sequer. Deocleciano então decide verificar como está o carro e vê o Venâncio lá dentro sem vida, com a marca de tiro no peito. O padrinho do João Pedro entra em pânico e começa a perguntar o que foi que aconteceu, se o Venâncio está sem vida. João Pedro, visivelmente traumatizado pela situação, consegue apenas chorar, enquanto Deocleciano não consegue ver sentido naquilo. Ele pergunta mais uma vez como foi que os dois estavam juntos. Afinal, como que o José Venâncio chegou lá sem ninguém saber que ele estaria por lá? O que o rapaz estava fazendo em Ilhéus? Então João Pedro começa a dizer: Eu encontrei com ele no caminho, padinho. Nós estava vindo de Ilhéus. Eu não sei o que eu fui fazer lá, minha nossa. Se eu não tivesse ido lá, se eu tivesse sozinho, padinho, eu não ia estar aqui nem para contar essa história. Deocleciano fica sem reação. A Morena, ouvindo a gritaria, também entra em cena. Todos ficam muito comovidos com a perda trágica do pobre Venâncio. E acaba sobrando para o Deocleciano avisar a triste notícia para o José Inocêncio. Por fim, o companheiro da Buba acaba sendo velado ali mesmo, em Ilhéus. José Inocêncio, que estará acreditando numa mentira inventada pela Buba e o Venâncio de que ela está grávida, manda o filho Zé Augusto buscar a moça para morar com ele em Ilhéus.
e assim ter o neto perto dele, para que ele possa, além de ver a criança crescer, ajudar a sustentar esse filho, agora que a Buba está desamparada. É aí que a Buba ganha o apoio do José Augusto e inventa uma nova mentira. Mas isso aí eu explico nesse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela. Agora, voltando às suspeitas sobre quem foi que executou a tocaia para os filhos do José Inocêncio, vai ficar mais do que claro que o autor de tudo foi o Egídio, pois queria se vingar do João Pedro e acabar com a vida do rapaz, mas errou o alvo. Nas investigações, Damião vai ser confrontado se foi ele que trabalhou para o ex-contratante, e o jagunço vai jurar pela própria alma que ele não tem um fio de cabelo sequer envolvido nessa história. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!